Candeia, sentados, cada um dos seus lugares em silêncio, olhando para frente, prestando atenção. Então, como a gente sempre faz, uma vez por mês nós falamos ou trabalhamos a diversidade religiosa, e hoje vamos falar da maior religião do planeta, que é o cristianismo. Mais de 2 bilhões de fiéis. O cristianismo vem de Cristo, Jesus Cristo. Jesus significa Deus salva e Cristo significa ungido. Essa palavra de origem judaica vem do Messias em hebraico, que significa também ungido. Então o cristianismo é uma religião do planeta e tem um livro sagrado que é a Bíblia. A palavra Bíblia vem do grego, biblos, que significa conjunto de livros. Para os católicos são 63 livros, para os evangélicos são 66. Há uma diferença no Antigo Testamento dos católicos e dos evangélicos. Os católicos possuem 46 livros, enquanto os evangélicos possuem 39 livros. A divergência está nos católicos aceitaram como revelados 7 livros que haviam sido escritos em grego por judeus helênicos ou judeus helenizantes. E para os hebreus, para os judeus, a palavra de Deus havia sido revelada única e exclusivamente em hebraico e aramaico, que é a língua dos judeus. Então temos essa diferença entre as Bíblias. No Antigo Testamento, no Novo, tanto a Bíblia católica quanto a Bíblia protestante evangélica são iguais. Tem 27 livros, começam com os 4 evangelhos. O Evangelho de Mateus, que é o apóstolo, o Evangelho de Marcos, que segundo a tradição seria discípulo do apóstolo Pedro, líder dos apóstolos. O Evangelho de Lucas teria sido discípulo de Paulo não é meu apóstolo, porque apóstolo é aquele que foi enviado pessoalmente por Cristo. Apesar de que Jesus aparece para Paulo no caminho de Damasco, através de uma luminosidade, questionando o porquê ele perseguia cristãos. Paulo acaba se convertendo ao cristianismo, ele fica cego no primeiro momento, cai do cavalo, mas depois ele se recupera e se converte ao cristianismo e se torna um apóstolo que ele chama de abortivo. Paulo significa pequeno, muda o nome de Saulo para Paulo, o menor dos apóstolos. Apesar de que é o mais importante dos apóstolos, pelos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por Paulo. Ele é o maior autor do Novo Testamento. Vamos falar hoje do Atos dos Apóstolos, que também foi escrito por Lucas, que teria sido discípulo de Paulo. Lucas, que segundo a tradição, seria um médico. Vamos falar do Concílio de Jerusalém. O concílio é o primeiro concílio da igreja cristã para poder definir algumas questões de fé. Qual foi a questão de fé? A questão doutrinal que foi resolvida nesse concílio de Jerusalém, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Estavam decidindo se aqueles gentios e pagãos que se convertiam ao cristianismo, se eles teriam que passar pela circuncisão. Vocês sabem o que é a circuncisão? Circuncisão é. Eu não vou explicar isso aí, né? Que ele fala. É quando a gente não pega a partir de lá, parece lá na Bíblia, em Jesus. Você corta o prepúcio, a pelezinha ali que fica no bigolinho do rapaz, né? Isso é a circuncisão. Na Bíblia, eles faziam isso logo que eu nasci, eles cortavam a pele. Mas muitos povos não praticam isso. Hoje em dia, isso é conhecido como uma cirurgia de fimose, né? Hoje em dia é feito, até porque é um problema, né? Se você não tirar aquela pele que fica da glande, a cabeça do pênis ali, tem que cortar aquilo ali para poder não infeccionar, porque ele vai juntando sujeira para dar B.O. Tá? E os judeus faziam isso já com um bebê, recém-nascido. Hoje, na nossa cultura, se faz se o menino não arrancar aí Então, eles estavam discutindo: vai ter que circuncidar depois de adulto? Vamos ter que pegar o pilar mesmo e cortar o osso dele, mesmo poder ser considerado cristão ou não? Era a discussão que estava acontecendo ali. E aí os gentios, os pagãos, passaram a ser punidos sem ter que fazer a circuncisão.
purificou os seus corações pela fé, não por rituais que eram considerados ultrapassados, pertencentes à lei mosaica, uma lei que Jesus veio trazer a plenitude. Ele não veio abolir a lei, mas também não veio reproduzi-la tal como lá estava. Ele veio mostrar que muito mais importante é a fé e as boas obras do que práticas rituais, como a circuncisão, como, por exemplo, a proibição de tocar na mulher menstruada, você não podia tocar com esse impuro. Várias restrições aí na Bíblia. Esse concílio teria acontecido em 49 depois de Cristo, aconteceu nessa Antioquia, Paulo e Barnabé. E aí a questão chega até a Jerusalém, que era a igreja mãe onde estava Pedro. Pedro era considerado o primeiro líder da igreja. Então Paulo, o apóstolo, ele comentou em Antioquia e depois em Jerusalém contra a insistência da circuncisão dos gentios. Como é que você vai fazer um adulto lá cortar a pele do negócio, né? Beleza, converter, porque o que importa é a fé do coração, o que importa não é o menino ter a pele ou não, né? É essa discussão aí. O Barnabé, melhor amigo de Paulo, acompanhou ele na jornada a Jerusalém, também defendia a mesma posição, não precisava circuncidar. O apóstolo Pedro foi de modo decisivo no concílio, não foi o Pedro que acabou decidindo, porque ele era um da igreja, o Papa, vamos dizer assim, né? Ele definiu ali que ele era contra a necessidade da circuncisão. Se você convertesse o cristianismo, você precisava se submeter a esses rituais da lei mosaica, da lei de Moisés do Antigo Testamento. Tiago, líder da igreja de Jerusalém também, ele se converteu depois, segundo alguns, Pedro foi para Roma e virou líder da igreja de Roma. Tiago ficou como arcebispo apóstolo da igreja de Jerusalém. Tiago sintetizou os veredictos do concílio. Não é necessário mais. Na verdade, o Tiago acabou colocando algumas restrições. Beleza, vocês não precisam circuncidar não, mas eles vão ter que se abster de alguns alimentos. Por exemplo, na lei mosaica também, na Bíblia, no Antigo Testamento, de acordo com a lei de Moisés, você não pode comer carne de porco. Carne de porco é considerada impura. E os pagãos, gentios, comiam carne de porco. Então você tinha que abster de comer carne de porco, já que você não ia circuncidar, pelo menos comer algumas coisas. Você não poder sentar na mesma mesa que os judeus. Porque a religião cristã nasce dentro do judaísmo e depois ela se expande para os gentios e pagãos que tinham práticas e costumes completamente diferentes, que eram considerados pecaminosos e impuros para os judeus. Então o concílio se reuniu, definiu que não precisava mais circuncidar, chegaram a um acordo. O Pedro e Paulo discutiram em um bom dia para poder resolver essa treta. Um cartão de estudo da Bíblia que ilustra o Atos 15, 22 a 33, em que os fiéis gentios de Antioquia são informados das leis de Moisés que devem seguir. Eles deviam antes disso seguir, fazer a circuncisão, se quisesse converter ao cristianismo. A partir do concílio não precisavam mais. Então fala que o restante dos homens busca o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Está na Bíblia, né? Então Deus é um Deus de todos os povos. Algumas práticas rituais de povo específico de judeus precisam ser reproduzidas porque isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha fé, acredite em Jesus Cristo, seja batizado e pratique o amor. Ele resume os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então os anciãos da igreja, ou seja, os bispos, os episcopos, aqueles que sucederam os apóstolos, eles se encontram em Jerusalém. Alguns alegam que como o cristianismo é uma realização das promessas feitas no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico, são os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Os gentios convertidos, eles deveriam ser circuncidados segundo a lei mosaica, mas o concílio vai tirar essa obrigação, essa necessidade aí, essa regra. Mas o concílio decidiu que a salvação não requer a adoção da lei e não faz distinção de fé entre gentios e judeus. Gentios e judeus são iguais perante a Deus. Deus ama todos de forma igual e quer a conversão de todos. E sem a necessidade de rituais que são particulares de cada cultura. Essa decisão preservou a unidade da igreja, a igreja não se dividiu aí. O primeiro grande cisma da igreja, alguns cismas que acontecem no mundo antigo, umas igrejas cortas,
vai acontecer no século IV uma divisão no monofisismo, com a crença que Jesus só tinha uma natureza, que era a natureza divina, para os católicos, o cristianismo tradicional de Roma. Deus tinha duas naturezas, ou Jesus tinha duas naturezas, a divina e a humana. Ele se encarnou verdadeiramente, o carne da carne de Maria se fez homem. Tem duas naturezas, mas é um só Deus. Essa decisão preservou a unidade. O primeiro grande cisma foi esse, da igreja cópita, algumas igrejas ali do Oriente romperam com a igreja romana. Depois, em 1054, nós temos o segundo grande cisma. A igreja oriental se separa de vez da igreja ocidental católica romana. E em 1517 nós temos o início da reforma protestante com Martinho Lutero. Mas essa decisão aqui ajudou a preservar a unidade da igreja e leva-se ao alcance além do judaísmo. Começou então o cristianismo a se propagar, a se popularizar. Então, graças a decisões como essa, o cristianismo foi se espalhando até chegar ao que é hoje a religião do Brasil. Se tivesse que circuncidar a galera, com certeza não teria como queria fazer. Não queria circuncidar, principalmente depois de adulto. Tem que ir lá e cortar o rapaz, né? Quando é criança, o bebê nem vai lembrar, mas depois de adulto é mais chato. Então, por hoje é isso aí. Compreenderam? Sim. Quem? Alguma dúvida? Tranquilo? Pastelão. Por hoje é isso aí. Oi? Pode ver. Vamos sair.